O objetivo desse vídeo agora é eu implementar a função de eu digitar uma distância x e uma distância y no meu terminal e o carrinho cumprir isso e atingir essa posição desejada. E além disso, como já tenho aqui, a gente já tem o ultrassom integrado, vou utilizar o ultrassom também para evitar colisões. A parte inicial do código eu mantive igual à situação anterior, ou seja, o PW, todas as minhas variáveis, as minhas funções, as interrupções, as funções para andar reto, para virar, tudo isso eu mantive igual. A primeira coisa que eu precisei mudar foi o transfer size. O transfer size ele é referente ao tamanho do vetor que vai ser transferido pelo transceiver. Agora eu mudei para 4. Eu precisei mudar para 4 porque eu pretendo enviar uma distância que varia em centímetros. Ou seja, essa distância vai poder ser entre 0 e 99 centímetros. Eu optei por 2 casas para x e 2 casas para y. Por isso eu preciso de 4. Ou seja, primeiro eu digito o valor da dezena do meu valor de x, a unidade do meu valor de x. Dezena do meu valor de y, a unidade do meu valor de y. A parte de recebimento ficou igual. E envio também. E aqui que houveram algumas mudanças internamente a parte do recebimento. Então eu vou receber esse vetor rxdata, que vai ter esses 4 dados. Eu criei variáveis temporárias, a coordenada x1, x2, y1, y2. E aqui agora eu vou ter que calcular o meu valor da coordenada x e da coordenada y. No caso da coordenada x, primeiro eu vou salvar a coordenada de x1 no intervalo. Então eu vou verificar se aquele valor que chegou foi realmente um valor que é referente a um número de 0 a 9, que estaria entre 47 e 58 para ASCII. Se for, eu vou converter esse valor para decimal mesmo, vou tirar do valor em ASCII e converter para o valor real dele, e armazenar no x1. Caso não seja, eu armazeno como 0, isso para evitar problemas de digitar outras teclas. Eu faço a mesma coisa para a coordenada x2. Eu verifico se está dentro do intervalo, converto o valor e salvo ele na coordenada x2 das unidades. Caso contrário, eu salvo como 0. E por fim, eu calculo o valor efetivo da minha coordenada x, que seria 10 vezes o valor referente às dezenas, que seria a coordenada x1, mais a coordenada x2. Aqui eu dividi por 10, porque dentro da minha função para andar reto, eu utilizei um valor, o cálculo é feito com um valor de 0 a 10 e não de 0 a 100. Então eu acabo dividindo por 10 para não evitar problemas lá, porque a fórmula estava funcionando certinho. Para o valor de y, eu fiz exatamente o mesmo procedimento para calcular a coordenada y. Aqui eu dei um print para verificar se realmente eu estava salvando as coordenadas certas no próprio microcontrolador do carrinho. Bom, tendo as coordenadas x e y, agora eu vou precisar tomar alguma ação para chegar na posição. Primeira coisa que eu fiz é verificar se as coordenadas digitadas elas foram digitadas. Porque assim, eu inicio essa coordenada x e y como 0. Então se for 0, eu nem vou entrar nessa condição e eu vou ficar esperando a pessoa digitar a coordenada. A partir do momento que ela digita, ou seja, a partir do momento que a coordenada x ou a coordenada y é diferente de 0, então eu vou precisar tomar uma ação para andar. Bom, primeiro eu vou verificar se precisa ser uma tomada. Eu optei por ver primeiro o y, se precisa ser tomada uma ação para andar em linha reta na coordenada y. Certo, então eu vou verificar se o meu valor de y está dentro do intervalo, porque se for 0 eu nem preciso entrar aqui. Então eu verifico se está dentro do intervalo, caso a pessoa tenha digitado um valor maior que 0 e correto. Então aí é o mesmo procedimento, aquela função que já foi explicado. A única diferença é que eu adicionei essa condição que caso tenha um objeto a menos de 10 centímetros, eu vou parar. Isso é um procedimento de segurança para evitar com que o carrinho bata em algum objeto. Após andar em Y, eu vou virar 90 graus para a direita e vou fazer a minha caminhada em X, que é exatamente a mesma condição que eu fiz anteriormente para X. É legal citar que eu coloquei um wait de 1 segundo após cada ação, porque eu percebi que ficava muito em cima da outra as ações
e foi interessante esse tempo para dar o tempo do motor parar totalmente e reiniciar para executar a próxima ação. E toda vez que eu acabei de andar a coordenada X ou Y, eu vou zerar o valor, pois se eu já andei, eu não preciso andar mais. Isso eu vou evitar ter problemas de ficar andando repetidamente o mesmo valor. Você pode ver aqui, após executar a ação, eu paro o carrinho, zero a coordenada, então ocorre o wait. O mesmo acontece para a caminhada em Y. Eu paro o carrinho após executar a ação, zero a coordenada Y e faço wait. Isso evita com que o carrinho fique andando várias vezes a mesma distância. Eu demarquei no chão as medidas que eu procuro alcançar. Bom, a ideia é o carrinho começar nesse ponto aqui. Eu peguei a trena para fazer a medida aqui. E ele vai andar primeiro aqui no sentido Y, 65 centímetros. A gente pode ver aqui, está aproximadamente em 65 centímetros. Depois, a ideia é ele andar em X, 43 centímetros. Vou demarcar aqui mais ou menos. Beleza, a gente pode ver aqui está 43 centímetros. Essa vai ser a primeira. A segunda, a ideia é ele sair desse mesmo ponto, mas agora eu vou colocar que ele vai andar 0 em Y e vai andar 27 centímetros em X. A gente pode ver aqui, coloquei mais ou menos 27 centímetros para ficar demarcado nessa posição. Então a ideia vai ser atingir o centro dessa fita aqui. Bom, eu posicionei o centro do eixo da roda bem em cima da posição da fita. E agora eu vou efetuar por aqui o comando. Bom, eu programei para digitar a primeira posição de X e depois a posição de Y. A primeira, então, ele vai ter que andar 43 centímetros em X. Vou anotar aqui, então. 43 em X. E agora em Y, que seria 65. 65. No que eu cliquei, ele já está andando aqui. E perfeito, ele conseguiu atingir a distância que foi estipulada. Agora para o segundo teste vai ser andar 0 em Y e 27 em X. Para isso eu vou digitar aqui, vamos lá, 27 em X e 0 em Y, 0, 0. A gente pode ver aqui o carrinho já fez a primeira curva e parou na posição esperada. Existe também um procedimento de segurança que eu implementei, que é o caso de aparecer algum objeto na frente, para ele não bater, ele vai parar. Então, por exemplo, eu vou digitar uma distância grande aqui, que não vai ser suficiente, 77 por 77. Sempre que o carrinho encontrar um obstáculo próximo, ele para evitar a colisão.